Oi, gente, tudo bem? Meu Deus, sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. Eu já peço de antemão desculpa pela qualidade do vídeo, comparado com os vídeos que eu fazia antes no ano passado, né? Eu sei que, mas por enquanto tem que fazer com o que temos e o intuito de eu voltar com esse canal foi que Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com vocês experiências, né? Hoje ainda uma amiga me falou que a imperfeição conecta. Então eu creio que eu expondo as minhas imperfeições, vocês vão se conectar com as imperfeições de vocês, porque nós todos somos muito falhos. E assim eu posso contribuir com a vida de vocês, edificar a vida de vocês com os meus erros, com as minhas feridas, as minhas cicatrizes. Então, se vocês conhecem alguém que esteja passando por algo parecido com o que eu vou compartilhar aqui, compartilhem também com essas pessoas o vídeo, dá um like, se inscreve no canal, porque daí isso faz o meu vídeo chegar em lugares que talvez eu nem imagine, que a gente nem imagine, mas um simples toque aí na tela de vocês pode ajudar talvez esse vídeo a chegar a alguém que precisa muito. Bom, eu abri uma enquete lá no meu Instagram, quem não me segue ainda vai lá me seguir, que eu faço bastante conteúdo legal, bastante coisa falando sobre Deus. E a maioria das pessoas pediram para eu compartilhar experiências amorosas, né, experiências afetivas. Eu acho que quem me segue há mais tempo sabe que eu já tive muitos relacionamentos, a maioria deles mundanos, né, quando eu ainda não era convertida. Eu tenho muita história para contar sobre isso. E eu quero começar a falar do primeiro relacionamento. Então, do meu primeiro namoro, tenho muito aprendizado sobre ele, tenho muita coisa para compartilhar com vocês sobre ele, então eu acho que vai ser bem edificante. Bom, tem um vídeo aqui no meu canal, que é o meu primeiro vídeo, fala sobre o meu testemunho, como eu tive encontro com Deus, e eu falo um pouco sobre a minha infância. Então, se você não assistiu, depois volte lá e assista esse vídeo, que ele é uma bênção. E lá eu conto um pouquinho da minha infância, mas eu vou dar uma revisada aqui pra criar um contexto com vocês, né? Meu pai, ele era muito ausente, meu pai era músico na minha infância, então até os meus 12 anos, que foi até a idade que meus pais se separaram, eu tinha o meu pai como uma figura máxima, né? A plenitude, a pessoa que me dava identidade era o meu pai. Então, quem era a Manuela até os 12 anos era a filha do Luiz. Ponto. Essa era a minha identidade. Meu pai, por ser muito ausente, ele me mimava demais, ele fazia tudo que eu queria, do jeito que eu queria, então por isso que eu tinha tanta conexão com ele. Eu acabei perdendo muito a conexão com a minha mãe, porque a minha mãe meio que era a vilã da história, assim, porque ela queria me podar, né? Eu sei que ela fazia pro meu bem, mas quando a gente é criança a gente não entende. Então, quando os meus pais se separaram, que foi por causa de uma traição bem intensa, assim, a minha mãe, ela ficou muito perdida. E ela acabou saindo de casa também por um bom tempo. E eu perdi a minha identidade, totalmente. Então, a identidade que eu achava que eu tinha, que era a Manuela, filha do Luiz, eu perdi completamente. Às vezes os pais, né, eles não têm noção, não têm consciência de quanto as coisas que acontecem na infância marcam a vida das pessoas. Então, nós meninas, né, nós mulheres, a gente carrega uma menina muito ferida dentro da gente quando a gente já passou por algo como abuso ou como separação dos pais, esse tipo de sofrimento que acaba deformando as nossas raízes, né? E a gente passa muitos anos da nossa vida crescendo toda torta, crescendo toda encurvada por conta da raiz estar doente. Então, dos meus 12 até os 15 anos mais ou menos, eu morei com meu irmão mais velho e a minha cunhada. Ela estava grávida, ela teve o filho, então meu irmão estava muito ocupado na família dele, em trabalhar para bancar eles. Então eu meio que estava com eles, mas estava sozinha, sabe? Eu lembro que eu tinha muito trauma de ficar sozinha, eu odiava ficar sozinha, então o máximo que eu podia, sei lá, ter uma amiguinha ou estar com um grupo de amigos, eu tava sempre querendo estar com alguém, porque eu me sentia muito sozinha e isso era um peso pra mim. Chegou alguém?
Quando eu tinha 15 anos, eu conheci meu primeiro namorado. Eu conheci ele no shopping, mas ele era tipo da galera lá do meu bairro. Ele era 2 anos mais velho que eu. Ele tinha 17 e eu tinha 15 anos. Eu ainda era virgem, então acho que demorou 1 mês e pouco mais ou menos. Eu perdi a virgindade com ele. E como eu meio que morava sozinha, né? Morava nos fundos da casa do meu irmão, era tipo uma meia água assim. Acabou que menos de 1 ano ele já tava lá morando comigo e a gente antecipou muito as coisas, né? Imagina, eu com 15 anos, ele com 17, a gente já tinha uma vida de casados. No começo do relacionamento, que eu lembro, assim, a gente se dava bem, sabe? Era um namoro bacana. Mas, quando eu fiz 16, quase 17 anos, eu tive uma crisezinha uma crise existencial, claro, né? Por tudo que eu já tinha passado e tal, a separação dos meus pais. E eu achei que eu era muito nova pra estar num relacionamento assim. E a gente teve uma briga e eu acabei falando pra ele que era melhor a gente terminar. A gente teve uma pausa, nós tivemos uma pausa de mais ou menos 1 mês. Nessa pausa, eu saí, ele saiu, eu acabei ficando com uma pessoa e ele também ficou com uma pessoa. Mas quando eu fiquei sabendo que ele tava me superando, assim, me bateu aquele desespero, né? Porque ele era a única pessoa que eu tinha. Então, eu pedi pra voltar, a gente acabou voltando e tal. E só que depois desse retorno, uns 5 meses depois, eu tava no terminal de ônibus, voltando do meu trabalho. E eu tava sentada, assim, num banco. Chegou uma menina do meu lado e falou assim: "Você que é a Manuela?" Eu falei: "Sou." Ela falou assim: "Nossa, eu achei que você era mais bonita." Eu falei: "Como assim?" Ela: "Tu tá magra, né? Tu é magra, tal." Eu fiquei tipo assim: "Meu Deus." Aí ela sentou do meu lado e começou a falar. Ela falou: "Então, eu sou a fulana que o fulano ficou quando vocês estavam terminados. E a gente nunca parou de ficar, vocês voltaram, mas ele continua indo na minha casa tantas e tantas vezes por semana." E aí eu lá em estado de choque, sentada no terminal, depois o ônibus acabou vindo, a gente ia pegar o mesmo ônibus, viemos no mesmo ônibus e ela veio me contando tudo, em detalhes. Todas as coisas que eles faziam, como eles faziam, qual a mentira que ele inventava, onde ele dizia que ele estava para estar lá na casa dela. Enfim, eu ouvi aquilo tudo em detalhes, era como se só o meu corpo tivesse, sabe, ouvindo tudo aquilo e a minha alma, sei lá pra onde eu tinha ido. Eu não sei explicar pra vocês, mas eu acredito que quem já passou por isso sabe que a dor da traição é uma das piores dores que alguém pode sentir na vida. Eu lembro até hoje da dor que eu senti, da sensação que eu senti, e eu não desejo isso para ninguém. Então, se, né, você que tá assistindo esse vídeo já foi traída, eu sinto muito, muito mesmo, você deve me entender. E se você que assiste esse vídeo já traiu ou tem essa inclinação à traição, por favor, pense 1 milhão de vezes, porque isso pode marcar profundamente a vida da pessoa. Aí foi aquele rolo, né? Cheguei em casa, em choque, fui cobrar ele negou primeiro, entrou naquele período de negação, negou de todas as formas possíveis. Passei por várias humilhações, do tipo, ele me levar até a menina, os dois ficarem conversando na minha frente, um dizendo o que fez, o outro dizendo que não fez, e eu tipo assim, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Só que eu era tão dependente emocionalmente dele, eu acreditava de coração que ele era a única pessoa que eu tinha, que eu acabei... E também porque eu me culpava pelo término, né? Aquela pausa que a gente deu, eu acabei me culpando. Então eu decidi perdoar a traição, né? Na verdade, perdoar, eu decidi continuar no namoro. E aí foi só ladeira abaixo. Dos meus 17 anos até os 19 anos, eu entrei numa paranoia maluca. Eu virei a pessoa mais ciumenta, mais
psicótica do mundo, assim. Ele me ligava e falava que ia passar no mercado, eu me tremia toda, eu passava mal, eu vomitava, porque eu já não tinha mais confiança nele. Então, todo o trauma que eu via minha mãe passar com meu pai, porque meu pai traía minha mãe muito, né? Eu contei isso no meu testemunho. E tudo isso, sabe, veio a flor da pele, assim. Então, eu passei os 2 anos seguintes me afundando. E ele abusou um pouco disso, sabe? Ele percebeu que ele estava no controle, ele percebeu que eu não conseguia ficar sem ele, que eu era dependente dele. E acabou virando um namoro abusivo psicologicamente. Então todas as vezes que eu ia cobrar alguma coisa, que eu ia falar alguma coisa, ele dizia que ia embora, ele dizia que eu não tinha ninguém, que nem meus pais me queriam. E aquilo foi matando o resto de pessoa que eu era, sabe? Aquilo foi me afundando de um jeito assim que eu já não queria nem existir. Eu pensei várias vezes, não em me matar, mas eu pensei várias vezes em, tipo assim, tomar remédio pra passar mal, pra ir pro hospital, pra ver se eu conseguia chamar a atenção de alguma forma, ou dele, ou do meu pai, sabe? Então passou muita besteira pela minha cabeça, eu virei uma pessoa doente. No final desse tempo ali, quando eu tinha 18 anos mais ou menos, eu tava tão magra, eu tinha 44 quilos com 19 anos. Então eu tava anoréxica, né? E eu tava depressiva. Eu lembro que um dia fui visitar a minha sogra, que era a mãe dele. Ela me levou na frente do espelho e falou assim: olha pra ti. Eu vou agora pagar um médico pra ti, a gente vai lá no médico e a gente vai ver o que tá acontecendo. Aí eu cheguei no médico, contei tudo o que tava acontecendo, ele me examinou e ele resolveu me internar. Nesse tempo, eu fiquei 2 semanas internada. E aí eu fiquei recebendo soro, eu fiquei recebendo comida lá de hospital, enfim. Fui, entre aspas, mimada, porque as pessoas se preocuparam comigo, né? E só que o meu namorado, sabe aquela preocupação muito falsa? Então, era assim. Aí beleza, eu saí do hospital, voltei pra casa, na época a gente tinha recém começado a fazer faculdade, eu e ele, a gente ia juntos pra faculdade. Só que eu não conseguia mais ter paz, sabe? Alguma coisa me incomodava muito, alguma coisa me dizia que tinha alguma coisa errada. E eu decidi contar isso pro meu irmão e pra minha mãe. Na época, minha mãe trabalhava com o meu irmão. E eu lembro que eu e meu namorado, a gente tava indo pra faculdade e eu falei que eu tava passando mal, que eu não queria ir pra faculdade pra ele me deixar lá na casa do meu irmão, na empresa do meu irmão. E ele foi pra faculdade sozinho, aí eu sentei na frente da minha mãe e do meu irmão e falei assim, olha, é assim, assado, eu não sinto mais paz, eu não consigo mais ficar nesse relacionamento, mas eu não sei como terminar, eu não sei o que fazer. Aí meu irmão olhou pra mim e falou assim, tá, então tu quer saber se tu realmente consegue ficar nesse relacionamento? Eu vou te contar uma coisa. Aí a minha mãe e o meu irmão me contaram que quando eu tava internada, uma pessoa foi falar pra eles que o meu namorado tava dando em cima de uma moça lá da empresa que ele trabalhava, que ele fazia tal e tal coisa, ele esperava a menina em tal horário, em tal lugar, depois do trabalho. E a minha mãe e o meu irmão resolveram seguir ele e realmente verificaram que ele fazia exatamente a mesma coisa, que ele esperava ela na saída do trabalho, que ele dava carona pra ela, nananã. A minha mãe, um dia depois do trabalho, ela foi lá pra falar com a moça confirmou que realmente ele dava em cima dela, tal. Ela falou que eles não chegaram a ter nada, até porque na época ela era casada, tinha filhos também. Eu não sei se eles chegaram a ter alguma coisa. Mas enfim, minha mãe e meu irmão colocaram tudo na mesa e pensem, eu com 19 anos achava que o meu mundo era aquele relacionamento, achava que eu não tinha mais nada, que ninguém mais me amava, que eu, né, não servia pra nada. Detalhe, a gente era noivo já. Eu tinha ficado tão psicopata, tão doida, que eu achava que a gente ficar noivo ia me dar algum tipo de segurança, né? Então, ali foi
quando eu tinha 18 anos, ali naquele ano, um pouquinho antes, 10 meses, eu acho, antes do relacionamento acabar, que foi quando eu descobri essa última traição, eu tinha feito ele me pedir noivado. Foi uma coisa bem, tipo assim, vamos noivar. E, enfim, meu irmão e minha mãe me colocaram tudo na mesa, assim, e eu decidi que eu não queria mais aquilo pra minha vida. Cheguei em casa, botei as roupas dele tudo em saco de lixo. Quando ele chegou da faculdade, falei, ó, tchau, já era. Ele acabou pedindo pra voltar várias vezes, quis ficar e tal. Depois eu permaneci bem forte porque eu me revesti de ódio, sabe? Eu me revesti de rancor, de raiva. Eu odiei ele, eu odiei aquela guria que ele me traía. Esse relacionamento foi muito marcante pra mim, assim, me causou muitas dores durante e no término também. Então, pra vocês terem uma ideia, eu não chorei no término. Eu fui chorar 6 meses depois. Quando eu caí na real, tipo assim, meu Deus, olha isso, tudo que aconteceu, sabe? E aí eu me revesti daquele ódio, né, pra mergulhar no mundo, pra tentar achar uma identidade e tentar me conhecer de algum jeito. Então eu fui pro mundo, assim, tipo, botei silicone, fui pra balada, usava só decote, ficava com... Até então eu só tinha tido relação sexual só com ele, né? Daí eu ficava com vários caras, tinha relação no primeiro encontro, não me cuidava. Mas eu, Manuela, em essência, eu sempre quis ter uma família, sempre quis casar. Então, assim, mesmo na solteirice, que era onde eu metia o pé na jaca, né? Onde eu me escondia, de onde eu não queria estar, que eu não queria estar sozinha na minha casa, eu não queria viver sozinha, eu não queria lembrar que meu pai tinha montado uma outra família, que ele não dava muita atenção pra mim, eu não queria saber que a minha mãe tava namorando com um cara que era alcoólatra e que batia nela. Então eu me escondia de tudo isso no mundo, né? Só que como em essência eu sempre quis ter um relacionamento, no fundo, mesmo nas baladas, eu procurava alguém para me relacionar. Então, de braço em braço, sabe, de abraço em abraço, eu buscava em homens algo que só existia uma pessoa que podia me dar. E a história em si eu vou parar por aqui, né? Porque terão outros vídeos com outras histórias. Mas agora eu queria trazer isso tudo para uma reflexão, né? Que é justamente essa. Quando a gente é machucada na infância, a gente fica buscando. É tipo uma menina que fica buscando um colo. E nós ficamos buscando colo e abraço em vários homens e levando uma carga e um peso para eles que nenhum ser humano suporta a carga de alguém. Nenhum ser humano foi feito para suportar a carga de alguém. E nós, mulheres que temos essa falta, né, esse buraco no emocional, a gente acaba levando esse peso para os homens. E é por isso que muitas vezes, ou que praticamente sempre, não dá certo os relacionamentos quando a gente tá ferida de tal forma, né? E só existe um homem que foi feito para segurar todo o fardo, toda a carga. Só existe um homem que pode, num abraço, te trazer a cura, sabe? Só existe um homem que pode te salvar só com uma palavra, só com um cuidado. E o nome dele é o nome mais lindo que tem. O nome dele é Jesus. E eu queria muito ter encontrado ele antes de ter sofrido tanto, antes de ter passado por tantos relacionamentos que me machucaram tanto. E que no fim até eu não culpo, sabe, essas pessoas, eu culpo a mim mesma, porque eu pedi demais das pessoas, eu pedi, né, dos homens algo que eles nunca iam poder me dar. Graças a Deus hoje eu tenho a consciência e tenho
tudo o que eu sempre busquei. Por isso que eu sempre falo que o meu encontro com Jesus naquele quarto foi tão marcante, porque tudo o que eu passei anos e anos e anos buscando, tanto no mundo quanto em homens, eu encontrei naquele quarto, naquele dia. Então, parece que a soma de todo o amor que eu nunca recebi foi me dado naquele dia. E por isso as pessoas falam: nossa, Manu, a tua transformação foi gigantesca e tal. Não tinha como não ser. Não tinha como ser diferente. E eu choro, não é... Tá longe de ser de tristeza, porque quando eu lembro de tudo que eu passei, eu dou graças a Deus porque eu só sou quem eu sou hoje por tudo isso que aconteceu. Mas o meu choro sempre é... O meu choro sempre é de gratidão e de amor. Meu choro sempre vai ser de gratidão e de amor, porque eu posso passar a minha vida e a eternidade inteira engrandecendo o nome de Jesus. Posso passar a minha vida e a eternidade toda adorando Jesus e não vai ser suficiente para tudo que Ele me deu, para onde Ele me tirou, de onde Ele me tirou, sabe? Jesus foi o único e Ele é o único que te quer despedaçada. Ninguém mais vai querer alguém despedaçada. Jesus, Ele é o único que pode solucionar todos os problemas. Ele é o solucionador de problemas. Ele é a solução. Ele é a verdade para tudo. E eu sempre falei no meu testemunho que se com as minhas feridas, né, se com as minhas marcas, que graças a Jesus hoje estão curadas, a maioria delas, e outras já estão em processo de cura, puderem ajudar mulheres, né, ajudar pessoas, então tudo o que eu passei, toda a dor que eu senti, mesmo sem merecer, vai ter valido a pena. E eu quero finalizar esse vídeo trazendo um contexto bíblico que é da mulher samaritana. Eu sempre me identifiquei muito com a mulher samaritana porque ela é uma grande evangelista e ela teve um encontro com Jesus no poço, né? Meu encontro com Jesus foi no poço também, mas eu tava no fundo dele. E no contexto da conversa, né, Jesus, ele passa pela cidade da mulher samaritana, que era uma cidade que ninguém queria passar, então ele decide ir até ela. E ela ia sempre ao meio-dia buscar água no poço, porque ela não podia se misturar com as mulheres da cidade, porque ela era considerada impura por sempre ter tido vários relacionamentos, né? E porque ela tinha um buraco, um vazio gigante, uma sede. E ela nunca estava satisfeita, nunca estava preenchida, porque ela buscava em homens, né? Ela buscava em pessoas que nunca poderiam dar o que ela queria. Mas naquele dia Jesus foi ao encontro dela. E ele diz pra ela que se ela beber da água que ele der, ela jamais terá sede. E é justamente isso. Se você experimentar da água que Jesus dá, você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai querer que alguém leve as tuas cargas, os teus fardos, porque alguém já vai levar, Jesus. Então eu queria finalizar esse vídeo com um textinho que eu falei num vídeo no TikTok e no Instagram, que foi um sucesso, assim, e ele fala exatamente: Jesus te olha o tempo todo e ainda você busca por olhares alheios. Ele ouve as suas bobagens, os seus sonhos, a sua risada, e você ainda quer ser ouvida por outro alguém. Ele te dá alegria todos os dias e você ainda se sente sozinha e infeliz por não ter um companheiro. O teu sonho é alguém que dê a vida por você, enquanto o sangue de Jesus escorre lá na cruz do Calvário. Quando você perceber quem Jesus é e a forma que Ele te ama, você nunca mais vai entregar o seu coração para qualquer pessoa que não seja uma pessoa que tenha a mesma essência que... Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que esse vídeo fale com vocês de alguma forma.
e que vocês, se vocês lembrarem de alguma amiga, de alguém que precisa assistir esse vídeo, que tem a história parecida, que pode se identificar, mandem, compartilhem e também deixem nos comentários a opinião de vocês, o que vocês querem que eu compartilhe a mais de experiências, e assim a gente vai virar amigas de verdade. Vocês vão sabendo mais da minha intimidade e eu vou sabendo mais da de vocês também. Compartilhem as experiências com vocês, que eu vou responder todas, tá bom? Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu prometo entregar muito mais qualidade, e porque a mensagem que eu carrego, a mensagem mais importante, é a única que pode salvar pessoas, e eu acredito nisso fielmente. Então eu creio que esse vídeo vai chegar onde ele tem que chegar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.